Capítulo 26 Amigos por toda a eternidade, por Tintim Vicentim. A escala em Mendoza, no dia 12 de outubro, foi uma coisa imprevista, não só porque não estava nos planos, como também pelo que aconteceu ali. Os 9 do nosso grupo mais próximo fomos para o mesmo hotel, onde dividi um quarto com Juan Carlos Menéndez e Carlos Valeta. Uma das coisas mais curiosas, dentre as inúmeras que aconteceram, foi que nos alojamos em 3 quartos e só um de cada se salvou. Em Mendoza, nosso grupo de 9 amigos mais próximos saiu para passear e conhecemos umas garotas que nos levaram para jantar num lugar que nunca mais consegui encontrar, embora eu tenha procurado várias vezes na região leste da cidade. Às vezes acho que ele simplesmente desapareceu. Chego a pensar que talvez nunca tenha existido. Era uma casa muito antiga que consigo rememorar em seus mínimos detalhes, com um pé direito muito alto, abóbadas de tijolo e vigas de madeira bem grossas. O cardápio era basicamente de sanduíches, como anunciavam os cavaletes na entrada, um para cada lado da calçada, num ambiente muito amplo e jovial. Logo percebemos que em todas as paredes do restaurante estavam escritas algumas frases alusivas aos seus signatários e resolvemos gravar ali também os nossos nomes. Uma das meninas que nos acompanhavam observou como nós, os 9, escrevíamos os nossos nomes, rindo bastante. Quando acabamos, ela se aproximou da parede e escreveu uma frase que até hoje me faz tremer. Amigos para toda a eternidade. Não se referia a ela, àquele laço incipiente que acabava de se estabelecer, mas sim à amizade que existia no nosso grupo e que ela percebera pela forma como a desfrutávamos. Podia ter feito 1000 outras frases, combinações infinitas de palavras, mas por que escolheu justamente essa? Por que amigos para toda a eternidade? Não consigo evitar que isso me comova a ponto de chorar e que me leve de volta à montanha. Saímos bem tarde do restaurante, e tudo o que aconteceu depois foi muito rápido. Eu ia conhecer o Chile e ver neve pela primeira vez, e acabei caminhando pela Cordilheira dos Andes a mais de 5.000 metros de altitude, equilibrando-me acima de um precipício com uma mochila de 40 quilos nas costas. Saímos do hotel de Mendoza bem cedo e na correria, pois nos chamavam do aeroporto nos arredores da cidade. Naquele momento surgiram aquelas dúvidas fatídicas, a tensão e a decisão de empreender o voo rumo ao desastre. No acidente, levei uma pancada na cabeça que me causou uma comoção cerebral, outra pancada no peito que fraturou 2 costelas e algumas feridas muito profundas num dos braços, coisas que me fizeram ficar 8 dias prostrado dentro da fuselagem, praticamente sem conseguir me mexer e sem poder participar ativamente naqueles primeiros dias. O rugby ensina você a sofrer, e a posição em que eu jogava, de pilar, ensina a empurrar, a não amolecer, a bater 1 vez, 2, 100 vezes contra a parede, que é o pilar adversário, normalmente um sujeito retangular com mais de 100 quilos, e mesmo quando você não aguenta mais, ainda assim tem de continuar, pois o limite do seu esforço é sempre flexível, sempre pode esticar um pouquinho mais. Você se acostuma com o fato de esse esforço suplementar fazer parte da sua natureza. No colégio Stella Maris Christian Brothers, nos apresentavam os espartanos como modelos, com aquele estoicismo e espírito de sacrifício, e nos ensinavam que eles usavam túnicas da cor púrpura, porque quando se feriam nas batalhas, não percebiam que sangravam, pois o sangue se confundia com as roupas, e assim podiam seguir lutando com a adrenalina ao máximo. Pensei muito em tudo isso quando estava na montanha. Tinha aquelas feridas, uma comoção cerebral, uma dor muito forte no peito, e na expedição final, praticamente acabei com os dedos do pé direito chutando a parede de gelo para cavar os degraus e escalar a montanha. Mas como não via nada daquilo, as mazelas não afetavam o meu ânimo, e eu conseguia seguir em frente. Naqueles primeiros 8 dias depois do acidente, meus amigos me ajudavam a sair para urinar do lado de fora, me apoiando nos braços em 2, pois eu era e ainda sou muito pesado, e depois me traziam de volta. Um dia, quando já estava um pouco mais forte, fui levado por Gustavo Cerbino, e como minha urina estava marrom, pois estávamos nos consumindo por dentro, ele me disse que eu estava com hepatite. Mas eu sabia que não podia estar com hepatite, pois não tinha o direito de adoecer. A urgência de me recuperar era tanta que não podia sequer pensar na hipótese de ter hepatite, doença que me deixaria prostrado por muito tempo e que acabaria me matando na montanha. Nem eu, nem ninguém tirávamos a roupa nos Andes. Antes de viajar, eu tinha comprado um casaco, uma jaqueta azul com botões dourados. Já recuperado da comoção cerebral do acidente, um dia em que me senti com mais energia e consegui levantar e caminhar um pouco,
Parei por um instante diante do rombo do avião, observando a imensidão das montanhas. Álvaro Mangino estava embaixo, com a perna quebrada, derretendo neve para fazer água. De repente ele me disse: "Olha, Tintim!" E me mostrou como, num instante, parado por cima dele, eu o tinha molhado de sangue. Era verdade! Ao me mover da posição em que estava, o sangue começou a gotejar, mas quando passei a mão na manga, não descobri de onde aquilo provinha, embora estivesse molhada. Então Roberto e Gustavo cortaram a manga da jaqueta com uma tesourinha e descobriram um grande coágulo de sangue que pesava mais de 2 quilos. "Parece um fígado!" exclamou Canessa, que fez um torniquete na artéria de onde saiu o sangue. Cortou o coágulo com uma lâmina de barbear e jogou fora, que ao cair, tingiu a neve com uma grande mancha escura. Para que as costelas fraturadas não me incomodassem, eu me enfaixava, apertava bem o cinto e assim conseguia respirar melhor. Passei os 72 dias com o cinto o mais apertado possível, embora fosse mudando sempre de furo à medida que emagrecia. Sabia que alguma coisa tinha acontecido no meu peito, mas não havia um diagnóstico preciso, e eu também não precisava disso. 2 anos depois de voltar a Montevidéu, levei uma pancada forte no peito jogando rugby. Tiraram algumas radiografias numa clínica e foi constatado que eu estava havia 2 anos com 2 costelas fraturadas. Desde o momento que se deu o acidente, impus a mim mesmo um objetivo que tirei do rugby. Se eu ia morrer, se nós íamos morrer, então que fosse em ação, dando de tudo, acima de nossas forças, no meu caso caminhando, e depois fazendo parte da equipe de expedicionários. Ou seja, eu ia morrer de pé, não prostrado sobre aquelas chapas amassadas do avião. E esse era um princípio que eu trazia comigo dos irmãos cristãos irlandeses do colégio, como se tudo o que haviam me ensinado ao longo de 10 anos de formação durante o primário e o secundário fosse posto à prova naquelas circunstâncias dramáticas dos Andes. Tudo parecia fazer parte de uma ordem pré-estabelecida, como o amigo por toda a eternidade. Em março daquele ano, 1972, quando eu estava para fazer 19 anos, o treinador da primeira divisão do clube Old Christians, o Brother Eamon O'Donnell, um irlandês rigoroso e espontâneo, me integrou à equipe. Ele tomou essa decisão por causa da minha força física, sem dúvida, mas eu sabia que O'Donnell também acreditava que eu tinha as qualidades que considerava imprescindíveis para ocupar aquela posição tão sofrida, a de pilar, à frente de todos no amontoado de gente do Scrum, aquele que recebe mais pancadas e tem de suportar o peso maior, embora não tenha de ser o mais talentoso para esse esporte. São como os hoplitas das falanges gregas, aqueles que vão na frente contra tudo o que vier. Os irmãos eram e ainda são irlandeses muito rígidos, curtidos e diretos, cuja filosofia se baseia na integridade, no agir conforme o que se diz, e em todos os momentos nos Andes senti que estava fazendo o que eles esperariam que eu fizesse. Parece uma alegoria, mas o acidente todo e tudo que a ele se seguiu estão carregados de simbolismos. Não creio que seja coincidência o fato de que os 3 expedicionários fôssemos jogadores de rugby, com uma filosofia semelhante, sendo 2 deles, Nando e eu, do Scrum, a posição que tem menos glamour, mas que é sem dúvida a mais sacrificada, sem almejar a glória ou o destaque individual, e é no Scrum que mais se percebe o espírito de equipe, sofrer em silêncio, e se você se machuca, continue em frente, pois no rugby não há trocas nem substituições, como na expedição final da montanha. Ao mesmo tempo, por trás da minha fortaleza física, abatia-se sobre mim o desespero pelo que estava sofrendo. Vivíamos sob tensão permanente, convivendo com os que estavam muito feridos sobre as redes, com os mortos ao lado, com uma avalanche, com umas malas, um biombo e uma porta quebrada formando uma frágil barreira que toda a noite compunha uma espécie de anteparo entre você e a morte por congelamento. Eu observava aquilo e pensava, atrás dessa barreira, que eu posso derrubar com um simples empurrão, está o fim ou o começo de tudo. Nas malas que estavam na cauda do avião, encontrei uma máquina fotográfica e alguns filmes. Tirei várias fotos, imaginando que se morrêssemos ali, ao menos alguém algum dia ficaria sabendo como tínhamos vivido aqueles momentos. Há fotos tiradas na fuselagem do avião e há fotos na cauda, onde também escrevemos num papel uma mensagem para um hipotético resgate, em que explicávamos que tínhamos tentado consertar um rádio e que se ele seguisse em costa acima, encontraria os restos do avião, onde fizemos todo o possível para sobreviver, pois éramos amigos para toda a eternidade. A mensagem foi escrita de tal modo que não se sabe se era para o presente ou para um futuro distante, quando todos já estaríamos mortos. Era o testemunho de nossa luta,
e para nós era importante que perdurasse. O Stella Maris Christian Brothers e os irmãos irlandeses tinham deixado marcas profundas na minha personalidade. Além da integridade e do arrojo, havia a disciplina e a confiança naquele que está encarregado de orientar você, como no caso do capitão do time. A base dessa lealdade é a confiança. Se ele pede para fazer uma coisa, você não deve discutir, mas sim desempenhar o seu papel da melhor forma possível, para o bem do grupo, com a segurança de que a decisão foi tomada acertadamente. Sempre senti, e ainda sinto, que durante anos os irmãos foram como que depositando moedas ou medalhas dentro do cofrinho de cada um, e que cada medalha era uma mensagem, um ensinamento simples, porém contundente. Quando você necessitava, elas estavam ali. Nos Andes, eu precisei de todas ao mesmo tempo. O cofrinho ficou vazio. Há um episódio muito ilustrativo sobre o regresso a Montevidéu com a maioria dos sobreviventes no dia 28 de dezembro. Fui o primeiro a descer do avião da Lanchile naquele aeroporto lotado de gente. Do alto da escada, avistei os 2 ônibus que aguardavam na pista para nos levar à entrevista coletiva no ginásio do colégio. De pé, ao lado de um dos ônibus, vi o então diretor do Stella Maris Christian Brothers, o Brother John McGuinness, que morreu no final de 2007. Estava a uns 20 metros da escada. Como eu era o primeiro a descer, ele me olhou com firmeza através de seus óculos de lentes grossas e imóvel, mas eu sabia o que ele queria. Antes de embarcar no ônibus, fui até ele e trocamos um abraço que para mim foi um dos mais emocionantes que recebi em toda a minha vida. E sabia também o que aquilo representava para ele, que sofria na alma a dor por todos os amigos que tinham morrido no acidente. Mas como ele era fiel a si mesmo, e fiel à maneira estoica com que nos havia educado, o abraço tão terno e profundo foi também breve, como se não explicasse nada, mas sugerisse tudo. E embora eu sentisse que seu corpo tremia como uma folha, antes do que esperava, eu o ouvi sussurrando, já que não conseguia articular uma palavra. Up, Tintin, up, up. Para que eu subisse no ônibus, como que dizendo, não ceda, Tintin, olhe para frente, não se prenda ao passado. Durante aqueles 72 dias, me baseei nesse lema, que McGuinness depois reproduziu de modo tão fiel no aeroporto. Levante-se, caia de pé, não ceda. Acho que foi por isso que quis ser um dos expedicionários dos Andes. Não tenho nenhuma explicação lógica do porquê de termos empreendido aquela caminhada absurda com Roy Harley e Carlitos Pais. Hoje acredito que foi uma loucura, uma temeridade desnecessária. Os 3 mais novos do grupo queriam ser caminhantes sem conhecer nada sobre a neve, sem ter analisado o clima, nem a maneira como a borrasca ataca na montanha. A única explicação que encontro é que etapas foram se cumprindo. Houve gente que se arriscou no começo e acabou morrendo, ou se queimou, como dizíamos, dos que esgotavam suas forças em definitivo. Alguns dos que fizeram as primeiras caminhadas morreram. Numa e Daniel Maspons faleceram. Gustavo ficou cego. Sentimos que era hora de nos colocarmos à prova. Foi então que passei a ser o 3º integrante do grupo expedicionário. Havia o lado executivo, que eram os que caminhavam, e a parte do planejamento e logística. O planejamento sempre esteve a cargo dos 3 primos Strout, enquanto o restante cuidava da logística. Nós éramos a parte da execução, e embora tivéssemos autonomia no campo, que era a montanha nevada, havia o roteiro do pessoal do planejamento, e você tinha de respeitá-lo, o que fez com que o grupo funcionasse como um organismo eficiente. A última expedição não foi fruto de um acaso ou de um impulso cego e repentino, mas sim resultado de várias expedições que tinham fracassado, de outros expedicionários que morreram, de aprendizados que custaram sangue, suor e lágrimas. Há uma coisa dos Andes que guardo comigo com muita clareza. Lembro-me tanto dos êxitos como dos fracassos. O mais terrível para caminhar sempre foi o frio nos pés, o fato de estarem constantemente úmidos, com a possibilidade quase certa de gangrena. Às vezes, envolvíamos os pés com sacos de nylon, mas a transpiração se condensava dentro e você acabava se molhando tanto ou mais até do que antes. Um dia, alguém lembrou a bota de couro de potro usado pelos gaúchos em nossa história, no começo do século XIX, e teve a ideia de fazer algo equivalente usando partes dos cotovelos e dos joelhos dos cadáveres, raciocinando que a gordura e a pele isolariam os pés do frio e da umidade. Isso acabou fracassando também. Primeiro, porque a superfície do pé ficava aumentada, em quase 1 centímetro, o que dificultava para se calçar. E ao mesmo tempo, a gordura fazia os pés escorregarem, não funcionando como isolante. Mas o fracasso estimulava a tentar de novo, por outras vias, nos forçava a buscar outros ângulos, e pouco a pouco encontramos,
como os escassos elementos de que dispunhamos, as melhores soluções para sobreviver e escapar da morte. Ao encarar todas as desgraças dessa forma, a ideia de escalar aquela imensa parede de neve deixou de ser impossível, entre outras razões, porque o temor se transformara em perseverança, e aprendemos que o que faz você cometer erros é justamente o medo de errar. Foram os 16 que tornaram possível que 3 e depois mais 2 chegassem ao destino. Não é demagogia nem discurso barato dizer que foi a equipe que tornou isso possível. É apenas uma questão de justiça. É ser fiel à verdade, não ao que as tribunas da sociedade tradicional ávidas por heróis querem ouvir. Sei que os filmes ou os livros exigem determinado personagem que concentre todos os atributos, pois isso facilita a identificação do leitor ou do espectador, que de outra maneira dispersaria sua atenção entre diversas pessoas. Mas a realidade funciona de outro modo. Nos Andes, nunca inferiorizamos os que morreram, dizendo que 1, 2 ou 3 salvaram os demais. Nem elegemos heróis mitológicos, pois se pensarmos em heróis, estaremos humilhando os mortos. E quantos heróis deixamos de conhecer por terem morrido de forma corajosa, por puro azar ou por força do destino, como se queira chamar, sem que ninguém testemunhasse o seu momento final para poder relatar suas façanhas. Eu conhecia a maioria dos que estavam lá, sabia do que eram feitos, e sempre imagino quantas lições teriam a nos dar se tivessem sobrevivido. Simplesmente não tiveram essa chance. Por isso, se falo em heróis, referindo-me aos que tiveram a sorte de escapar, acabo diminuindo os outros. Eles realizaram o lado mais horrendo da travessia. Eu segui o caminho que me indicavam e me salvei, mas jamais poderei cometer a deslealdade de abandoná-los. Por isso, essa história não pode ser contada pela metade, nem a partir de uma só perspectiva, mas sim das 16 que existem. Na montanha, não se pode dizer eu salvei a sua vida, porque a verdade é bem outra. Nós ajudamos você ao salvar a nossa vida. Ou, dito de outra forma, todos nós salvamos a vida de todos, do primeiro ao último instante, incluindo, é claro, os próprios mortos. Por acaso esses nossos amigos de uma vida inteira não salvaram a nossa vida com seus corpos? Duvido que haja um exemplo mais claro dessa realidade. Se é para relatar esses acontecimentos, vamos fazer isso como homens. Seria muito doloroso para mim que, se essa história venha a perdurar, se percam os nomes dos que não voltaram, o empenho daqueles rapazinhos tão jovens. Quem eram ou quem foram? O que mais quero é que seus nomes sejam ao menos lidos sempre que alguém contar a história dos Andes, pois um nome é uma recordação, e uma recordação é uma vida que dura para toda a eternidade. Hoje, em meio à civilização, revejo meu comportamento na montanha, e considero que poderia ter feito minha opinião pesar mais, pois é claro que às vezes eu concordava e outras discordava do que fazíamos, mas impus a mim mesmo, com tanta convicção, o papel de apoiar o que fosse decidido, que em nenhum momento rompi esse compromisso. Por isso estava disposto a escalar a montanha na hora em que decidissem fazer isso, pois sabia que naquele time havia gente como Roberto, que avaliava todas as variáveis, que esperava a chegada do mês de dezembro para que a neve nos permitisse caminhar sem perder a vida, para que o vento branco não nos matasse na primeira noite. Sabia que havia Nando, com sua coragem inabalável. Sabia que havia os Strout pensando e preparando tudo para nós, mas Roberto e Nando precisavam de alguém incondicional na equipe, e essa pessoa era eu. Vamos sair agora, Tintim? Sim, vamos. Vamos sair amanhã, Tintim? Sim, vamos. Sempre às ordens. Esse era o meu papel, como jogador de rugby, como pilar. Quando as bagagens foram preparadas para a expedição final, não pesei o que ia com Nando nem o que ia com Roberto, embora tenha ouvido dizer várias vezes que estavam reservando para mim uma mochila de mais ou menos 40 quilos, com todas as meias cheias de carne para 10 dias para 3 pessoas. Tudo bem, 40 quilos. Eu vou chegar com ela até onde eu puder, até arrebentar, como de fato aconteceu. Quando partimos para a expedição sem volta, em 12 de dezembro, pus a mochila nas costas e senti que estava pesada, muito pesada. Minha vantagem era a força, e estávamos aproveitando isso da melhor forma possível. E como minha mochila pesava mais que o dobro das outras, é claro que eu ficava para trás quando a subida ficava quase vertical. Claro que não conseguia avançar e que o medo me deixava paralisado. Mas os escaladores, para chegar a algum destino, precisavam que alguém levasse aquela carga, que a transportasse pela parede quase vertical de neve e a depositasse lá em cima. Alguém tinha de fazer isso. Havia alguém melhor? Talvez sim, talvez não. Mas o fato é que eu podia fazer aquilo.
Quando cheguei lá em cima, senti que tinha me queimado. Na verdade, eu estava tão cansado que não sabia como fazer para continuar andando. Mas como tudo ocorreu de maneira adequada, Nando e Roberto decidiram prosseguir sozinhos porque o percurso era mais longo do que imaginávamos. Eles precisariam de mais alimento, mais espaço no saco de dormir, e a carga já estava no alto da montanha. Então eles me pediram que descesse e voltasse para a fuselagem. E da mesma forma como subi, com aqueles 40 quilos nas costas, e os deixei onde era preciso, desci quando eles me pediram e fui refazendo o caminho de volta montanha abaixo. E em pouco tempo, não conseguia mais ver os dois. Estava no meio da Cordilheira dos Andes, rumo a um avião que não se enxergava. Estava sozinho, eu comigo mesmo, sem comida e sem bagagem. Essa é a minha história. Esse foi o meu papel. Vivendo em desespero na montanha, você se apegava a qualquer experiência religiosa e espiritual, desde que o ajudasse a enfrentar a situação no momento. Rezávamos, e com aquela litania que permitia se agarrar a qualquer pedaço de sonho, suplicávamos que nos ajudassem a sair, que não se esquecessem de nós. Eu morria todas as noites em silêncio para que não me ouvissem e renascia todas as manhãs, quando raiava o dia. Minha mãe era médica e muito pragmática. Alguns dias depois do acidente, ela compareceu a uma das reuniões com as outras mães que afirmavam que estávamos vivos, comendo lebres e pássaros em algum lugar fantasioso. Mas assim que ouviu o que diziam, resolveu não voltar mais, pois sentia que aquilo propiciava uma esperança sem fundamento, causando-lhe mais dor ainda. Como tínhamos constituído uma sociedade bem pequena e simples, ficamos muito surpresos com a recepção que nos deram quando descemos para a civilização. No Hospital San Juan de Dios, em São Fernando, as pessoas nos aplaudiam. No sanatório Posta Central, os médicos e o pessoal formaram um corredor para nos saudar. E quando chegamos à rua, havia uma multidão nos glorificando. Como estão enganados, pensávamos nós. Estão vendo o que querem ver e não o que está diante de seus olhos. Às vezes sinto que a sociedade vive conflitos que não consegue solucionar, e nós servimos como pretexto para se buscar explicações que talvez não existam, como a morte ou a crença na imortalidade. Por isso, no meu retorno, eu caminhava em meio a essa situação alucinante, me sentindo como um astronauta pisando num planeta desconhecido, que não era o meu. Meus pais perceberam isso de imediato. Nasci em um ambiente de muito realismo, mas ao mesmo tempo, nada frio. Lembro a noite da minha chegada a Montevidéu, quando estava jantando, tomando um prato de sopa, com a casa cheia de gente que queria me ver tomando sopa, como se eu fosse um personagem de circo. Depois que saíram, de madrugada, meu pai se aproxima e diz: "Acho melhor sairmos daqui." E assim foi feito. No dia seguinte, partimos para um balneário distante, La Coronicha, no leste, na fronteira com o Brasil. Passei 3 meses lá, e isso foi muito sábio da parte de meu pai, pois sendo um balneário com pouca gente, na segunda vez que o veem, já não olham como se fosse um animal raro. E em alguns dias, você volta a ter a vida normal de sempre. Quando voltei de La Coronicha para Montevidéu, em março, as águas já tinham se acalmado, e junto com os quilos que me faltavam, recuperei a tranquilidade. Entrei na faculdade de Direito e voltei a estudar normalmente. O furor daquela fama repentina havia se apagado. Muitas vezes me pergunto em que o desastre dos Andes nos fez mudar. Analiso um por um os que sobreviveram e chego a uma conclusão taxativa. Ele nos transformou em lutadores, eliminou para sempre qualquer atitude de resignação. Uns se deram melhor na vida que outros. E é claro que não me refiro ao sucesso mundano que se conhece na sociedade, mas todos têm um denominador comum. São lutadores, não se dobram. Esta é a fórmula que define os Andes. Nunca houve resignação. Todos conheceram tragédias depois, maiores ou menores. Minha primeira mulher morreu muito jovem, em circunstâncias dramáticas, porém nenhum de nós se deixou abater. Não se trata de uma reflexão teórica, mas de uma constatação. Todos os sobreviventes são combativos. Vão em frente, mesmo quando terão de perder. E é por isso que nenhum deles desapareceu. Outra coisa que mudou em mim é uma sensação relacionada com o tempo. Por que escreveram naquela parede, que nunca mais vi, amigos para toda a eternidade? Hoje sinto que não sou amigo para toda a eternidade apenas do grupo de sobreviventes, mas dos 45 passageiros do Fairchild. E essa convicção é tão firme como uma rocha da Cordilheira dos Andes. Tintim Vicentim nasceu em 1953. Sua primeira mulher, Graciela, morreu em 1992.
Tiveram 2 filhos, Lúcia e Patrício. Durante muitos anos, ele reuniu semanalmente em sua casa o grupo de sobreviventes para falar da montanha. Anos depois, casou novamente com a sua atual mulher, Josefina. Mora numa casa ampla em Carrasco. Teve diversas empresas com êxito variado. Foi também presidente da União de Rugby do Uruguai. Em alguns momentos, Tintin se torna enigmático. É muito forte e parece bastante rígido. Mas ao final, o enigma se revela e ele fica parecido com os irmãos do colégio, a quem tanto admira. Duro por fora, sensível por dentro. Por isso, de vez em quando surge em seu rosto decidido um olhar lânguido, perdido. Up, up, disse o brother McGuinness depois de lhe dar um abraço que durou menos do que ele queria, mas o bastante para que seguisse em frente.